Paz e luz a todos os nossos irmãos. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a imagem da magia negra, a imagem do príncipe das trevas, desde os tempos que Davi foi separado por Deus e recebeu a unção profética de Samuel. Olha como é importante a unção profética na vida de uma pessoa. Como é importante? Porque foi depois que ele recebeu a unção profética do profeta Samuel, foi que Davi passou a ter o poder de libertar as pessoas que estavam escravizadas. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, invocamos o Teu nome, Senhor, porque somos guerreiros aptos a destronar o inimigo, a vencer batalhas, a conquistar o que foi perdido. Por isso, as pessoas nos procuram, ó Pai, depois de terem batido em muitas portas, porque sabem que nós temos para dar aquilo que a religião não tem, aquilo que o homem não tem, aquilo que o remédio não cura. Ó Deus, abra nossa mente e usa-nos na ousadia do Espírito para proclamar a libertação aos cativos. Neste momento, ó Pai, que se aproxima o dia dos grandes milagres no Monte Manaim, a sexta-feira da paixão. Em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16. A partir do versículo 18. Como nós temos muitos textos para ler, eu vou pedir à Bispa Bárbara para nos ajudar nos próximos textos. Esse já está aqui. Marca na sua Bíblia Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 18. O cenário, ele se nos apresenta a partir do momento em que Deus manda o profeta Samuel ungir Davi. E ele enfrenta a rejeição da família de Davi. Então, a primeira luta que nós temos para exercer o nosso ministério é dentro de casa, é familiar. O primeiro mau conselho que nós recebemos é dentro de casa.
Não mexe com isso não. Você vai ser pastor, missionário? Não. Eu tenho depoimentos de jovens que reclamaram do pai, que o pai disse assim: eu prefiro ver você nas drogas, no mundo do crime, do que você pregando o evangelho. Tamanha ignorância do pai, da mãe, mas é o mundo. É o mundo. A Bíblia diz claramente: não tereis amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É inimizade com Deus. Vou repetir: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós não temos nada a ver com o mundo, você não tem nada a ver com o mundo. E quando Samuel foi ungir Davi, o primeiro bloqueio que teve foram os familiares. O pai de Davi não queria que Davi fosse ungido. Depois ele enfrentou a luta com o irmão. 1 Samuel 16, 13 em diante. Ou melhor, 18 em diante. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar, ou seja, ele é bom de louvor, e é valente, e é animado. É muito importante o seguinte: quem não gosta de louvar a Deus, quem não gosta de adorar a Deus, quem não tem coragem, e quem não é animado, não adianta você acreditar que vai produzir alguma coisa boa ali, que não vai não. Quando a pessoa fala assim, fulano é desanimado, ele está dizendo, fulano está sem Deus. Porque a maior prova que nós temos Deus é quando somos animados. Homem de guerra ele é. E sisudo em palavras, ou seja, determinado. Sim, sim, não, não, eu vou. E se eu vou, saia da minha frente, porque senão eu vou te atropelar. E de gentil presença, o Senhor é com ele. Essas características que marcam o homem de Deus, a mulher de Deus. Você tem que ser alegre e ao mesmo tempo sisudo. Você tem que ser risonho e ao mesmo tempo bravo. Você tem que ser um cara que canta, que louva a Deus, que toca, que dança. Davi dançou diante da arca. Mas ao mesmo tempo você tem que ser um valente. E às vezes, em determinadas situações, até ríspido. Mas você tem que ser gentil. As pessoas falam assim, nossa, eu gosto tanto do missionário Adelino de Carvalho, porque ele é tão gentil com as pessoas. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser gentil. Então o rei Saul, versículo 19, enviou mensageiros até Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Ele estava com as ovelhas porque ele era pastor.
Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. E foi o seu pajem de armas. É aqui que eu queria chegar. Davi, ele era um cara preparado para a guerra. Ele era pajem de armas. Ele era aquele que desde menino, desde garoto, sabia como lidar com as armas e como derrubar o inimigo. Essas igrejas que não têm revelação, elas são fracas porque não tem Santa Ceia. Aliás, eu encontrei com uma mulher, ela falou assim: eu preciso voltar para a Igreja Reino dos Céus porque está muito ruim minha vida, eu estou sem a Santa Ceia. Eu falei: a senhora é louca. A senhora é louca. A senhora está sem a Santa Ceia. A senhora está arriscando sua vida. A senhora está dando lugar para o inimigo, dando brecha para o inimigo destruir sua vida. Voltando um pouquinho atrás, versículo 14, 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito imundo da parte do Senhor. Ou seja, Deus deixou que o espírito imundo assombrasse, perturbasse, ocupasse aquele espaço, aquele lugar, porque Saul deu lugar. Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Como que o espírito é mau e é da parte do Senhor? A vontade de Deus se divide em duas: permissível e direcível. Vamos de novo: direcível e permissível. Se a pessoa não vai na direção de Deus, não obedece, Deus permite que o diabo vá na direção dela. E é aí que você encontra situações de pessoas que estão dentro do santuário, dentro da igreja, com os espíritos das trevas, os Exus, bebendo o sangue dela. Está dentro da igreja. Mas ela deu lugar. Então, vamos voltar aqui. O rei Saul pediu ao pai de Davi que mandasse Davi para ele, porque ele estava possesso. E Davi foi, todas as vezes que o espírito manifestava, ele tocava. Olha como o louvor é importante. Ele cantava. Muitos dos salmos que Davi fez nessa época. Olha como o louvor é importante. Como dançar no Monte Manaim, como louvar a Deus na igreja é importante. A irmã, ela disse assim: eu tenho todos os pendrives
Apóstolo, eu ouço todo dia. Eu falei, pois é, agora nós estamos formando mais um pendrive porque tem muitos louvores novos. Eu mando nos grupos, mas nem todos dá para a pessoa arquivar para ela depois ouvir e cantar. Vamos pegar aqui mais uma revelação da palavra em 1 Samuel. Agora, no capítulo 31, versículo 10. Veja só. Marque na sua Bíblia. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-sean. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, é muito importante. Como Saul morreu, ele estava atrás de alguém que pudesse matá-lo. 31:4. Então disse Saul a seu pajem de armas, a Davi: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito ao Senhor. Então Davi tomou a espada e se lançou sobre ela. Então Saul, foi Davi não, Saul. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Olha que coisa impressionante. Veja que ele tinha, como rei, vários pajens. Vendo, pois, o outro pajem de armas de Saul, que ele já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente com ele naquele dia. O que eu quero chegar é aqui, é nessa palavra. Astarote. Quem foi Astarote? Está no versículo capítulo 31, versículo 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote. Astarote era uma idolatria, um deus, um demônio, um principado das trevas, a quem Saul deixou de servir a Deus para servir a esse principado. Você vai começar a observar que a queda de Saul foi a idolatria, a adoração a deuses falsos, demônios. E você pode pegar aí no capítulo
Segundo Reis, capítulo 21, versículo 7, eu vou falar para você quem era Astarote. Astarote era representado por um tronco de árvore sem ramos plantado no chão. O tronco era geralmente esculpido em uma representação simbólica da deusa Astarote, por causa da associação com árvores esculpidas. Os lugares de adoração a essa deusa eram comumente chamados de bosques. E a palavra hebraica Asherá, plural de bosques, porque se referia tanto à deusa ou a um bosque de árvores, tanto a deusa como a um bosque de árvores. Uma das maldades do rei Manassés foi que ele também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Segundo Reis 21, 7. Achou aí, Bárbara? Para fazer a leitura? É muito importante. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 7. E pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa da qual havia o Senhor dito a Davi e a Salomão seu filho: eu porei o nome para sempre nesta casa, eu porei o meu nome para sempre nesta casa, e em Jerusalém, a qual escolhi de todas as tribos de Israel. Então, a honra de Deus foi violentada a partir do momento que foi colocado no lugar que Deus falou que iria colocar o nome dele, e por isso que ele colocou o nome dele em mim, em você e na sua igreja. Eles foram lá e colocaram uma idolatria. Um demônio, e chamou o demônio de Deus. É uma traição, né? É pior do que aquele homem que pega uma mulher do mundo, imunda, uma prostituta, e coloca no lugar da esposa. Imundo, né? Imundo. Prostituta, todo mundo vai lá, né? E descarrega nela, né? Aí o camarada vai lá e dorme com ela. Aos olhos de Deus, isso é uma aberração. Porque Deus criou você, separou você do mundo, te deu uma esposa limpinha para te fazer feliz, para te honrar. E você vai para a prostituição, se contamina na prostituição, e aí vem todo tipo de derrota para a sua vida por causa da sujeira espiritual. Pior do que isso, o que é? É aquela pessoa que abandona Deus, e troca o nome de Deus pela idolatria do mundo.
por uma imagem de escultura, por um demônio. Porque quem foi Astarote? Astarote, demônio, príncipe das trevas, um principado. Considerada a deusa Lua, Astarote era frequentemente apresentada como uma consorte de Baal, o deus Sol. Juízes 3:7. Veja que todo esse embromo era para envolver a pessoa para à noite buscar Astarote e de dia buscar a Baal. A palavra de Deus, ela nos dá exemplos claros. Qual caminho devemos seguir? Juízes 3:7, pode ler. E fizeram, pois, os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e esqueceram-se do Senhor seu Deus, servindo a Astarote e aos Baalaíns. Olha só, às vezes a gente fala assim que quem faz a maldade no mundo é quem é do mundo. Não. Quem é filho de Israel, Israel o quê? A igreja. Quem é filho de Israel e quer agradar a Deus e a Astarote e a Baal, causa todo tipo de desgraça na família. E aí a pessoa pergunta: por que, meu Deus, que dá tudo errado para mim? Porque você faz tudo errado. Por que minha vida financeira não vai para frente? Porque você faz tudo errado. Por que eu vivo doente? Porque você faz tudo errado. Se você faz errado, dá errado. Por que a minha família é essa brigalhada? Porque você faz tudo errado. Juízes 6:28. Juízes 6:28. E de manhã cedo, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o bosque cortado estava junto a ele. E aquele segundo boi sacrificado em holocausto sobre o altar ali edificado. A história que esses versículos nos contam foi quando eles pegaram a arca e levaram a arca, tomaram do povo de Deus a arca. A arca, ela representa a revelação. E levaram e colocaram junto ao templo de Astarote, junto às imagens de Baalaíns. Então, não fica junto. Quando amanheceu o dia, a cabeça da imagem estava no chão. Não fica junto. Não fica. Porque a luz não combina com as trevas. É preciso você colocar um limite no seu pensamento, na sua forma de ver as coisas, nas suas ações. Você é luz, você nada tem a ver com as trevas. Leia para mim, por favor, 10:6, capítulo 10, versículo 6. Juízes, capítulo 10, versículo 6. Mas os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor e serviam... Mas os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Passa a régua, anula as orações, anula as ofertas,
anula os sacrifícios, anula os jejuns, anula tudo, porque voltou ao seu próprio vômito. Deus se entristeceu profundamente com os filhos de Israel, porque eles voltaram a praticar a idolatria, a feitiçaria, a dar ouvidos. Foi uma guerra, para mim, foi uma guerra, até minha mãe se converter, porque ela entrou numa luta espiritual muito grande, que ela tinha que ou dar ouvido aos parentes, e os parentes são usados pelos demônios, pelo diabo, porque são pessoas que a gente ama, ou ela dava ouvido aos parentes, ou ela dava ouvido ao Espírito Santo. E graças a Deus, Deus colocou do lado dela uma pastora de verdade, que é a Maria José. E foi aí que ela foi curada de muitas enfermidades, foi libertada e se tornou essa mulher agradável. Minha mãe tem 95 anos, é cheia de saúde e é um amor de pessoa. Lê novamente, por favor, porque é um momento que cada pessoa tem que colocar o que ela vai fazer neste ano, na vida dela, a posição dela, do que vai ser da agora para frente. Leia. Mas os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Filhos de Israel é os irmãos da igreja. Aqui não está falando para gente do mundo. Aqui está falando para os filhos de Israel, os filhos de Deus, os filhos da igreja. Continue. E serviram aos Baalaíns e a Astarote e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deram as costas ao Senhor e não o serviam. Quando você quer agradar a seus amigos do mundo, seus amigos da igreja, seus vizinhos, seus parentes, você quer agradar todo mundo, você desagrada todo mundo, tudo dá errado para você, porque você de cara já desagradou a Deus. Deus não aceita dividir você com ninguém. Ou você é dele ou você é dele. Um reino dividido não subsiste. 1 Samuel 7:4. Olha que coisa impressionante. Leia. Então os filhos de Israel tiraram aos Balaíns e aos Astarotes dentre eles, e serviram somente ao Senhor. Aí veio a solução. Aí o povo de Israel, os filhos de Israel, derrubaram os inimigos, venceram a parada e conquistaram o que queriam. Porque eles passaram a régua e tiraram fora os ídolos, os demônios. Lê o versículo 12, por favor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou pelo nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Lá no Monte Manaim tem atos proféticos, muitos atos proféticos, mas veja só, tem uma parede lá em Moshab Elohim
cheia de pedras com os nomes e o testemunho daquilo que a pessoa alcançou. Até hoje tem gente colocando o que alcançou ou aquilo que quer alcançar. Como na gruta também tem fotos, e muitas fotos de pessoas foram curadas, e também fotos de pessoas que profeticamente colocam lá profetizando a cura. Voltando a falar de Astarote. Ela também era adorada como a deusa do amor e da guerra, e foi por vezes ligada com Anate, uma outra deusa cananeia. A adoração de Astarote era conhecida pela sensualidade e prostituição dos envolvidos. Os seus sacerdotes e sacerdotisas também praticavam a adivinhação e a predição do futuro. Você sabe por que no carnaval tem tanta erotização? Por causa desses demônios. Não só no carnaval, né? Fora do carnaval também. Esses demônios são estrategicamente instrumentos do principado das trevas para enfraquecer a pessoa e destruir a pessoa através do sexo, através da idolatria, da feitiçaria. Eu estava ouvindo outro dia um bruxo dizer que ele pega uma parte do pó do corpo da pessoa que é cremado e ele coloca no alimento e manda aquele espírito de morte para a vida da pessoa. A gente achava que o trabalho de morte era feito só em cemitério. Modernizou tudo. Piorou muito. Deuteronômio 16, 21, quando Deus chamou Moisés e proibiu a adoração a Astarote. Deuteronômio 16, 21. Leia, por favor. Não existe demônio bonzinho. Não plantarás nenhuma árvore perto do altar do Senhor teu Deus que tens feito para ti. Deuteronômio 16, 21. 16, 21. Leia novamente, por favor. Não plantarás nenhuma árvore perto do altar do Senhor teu Deus que tens feito para ti. Porque esse bosque... Nem levantarás imagem Sim. a qual aborrece o Senhor teu Deus. Porque eles tinham a prática de levantar bosques, plantações de árvores, e depois plantar junto ao altar. E Deus falou assim: eu não quero essa árvore. Essa árvore tem maldição. Essa árvore foi plantada para Astarote. E um outro texto diz assim: como Salomão caiu em idolatria, Astarote foi uma das divindades pagãs que ele trouxe para o reino, chamada de deusa dos Sidônios. Mais tarde, Jezabel tomou a adoração a essa deusa ainda mais prevalente, com 400 dos seus profetas na folha de pagamento do governo real. Olha só que coisa impressionante. Os 400 profetas do poste ídolo era Astarote. 450 profetas de Baal era idolatria. Por isso que Elias teve que derrotar 850 profetas. 400
de Astarote e 450 profetas de Baal. Todos nós temos um governo nas mãos. E todos nós temos que governar nossa vida seguindo a luz de Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Reino dos Céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo.